Seja bem-vindo a mais um episódio do Papo Nutritivo na minha cozinha sem comida. Sim, gente, sem comida. O outro tinha comida, esse não deu para fazer a comidinha, a receitinha, mas no próximo a gente já vai adaptar algumas coisas e vai dar tempo da gente fazer a comida. Na verdade, hoje a minha convidada, ela tem várias coisas assim, ela tem várias intolerâncias, ela é celíaca, e eu ia fazer uma coxinha para ela de batata doce com frango. Ia ficar uma delícia, mas não deu tempo, então no próximo a gente faz essa coxinha para ela. Ela vai tá me devendo, viu, gente? Vocês estão vendo. Aí ela já tá aqui, já tá falando, já tá se pronunciando. Ju, eu chamo de Ju, já é quase minha filha. Só manda assim, ai, cuida de mim, tem que ser minha mãe até chegar lá. Dá-lhe, me socorre. Desse modelo, mas hoje aqui a gente tá para levar informação para as pessoas. E antes, você que está chegando aqui agora, curta, compartilha, se inscreva no canal do Papo Nutritivo na Cozinha. Hoje é sem comida, mas normalmente tem a comida. E aí é isso, estamos aqui com a Júlia Casagrande. Ela é dentista. Gente, e ela sempre falava, poxa, ninguém fala da boca. E aí eu parei para pensar e falei, caramba, e é daqui que tudo começa. Exatamente. Todo mundo esquece do dentista, né? Eu vejo conversando com tudo que é médico, com fisioterapeuta. E aí teve um dia que eu peguei e falei, Thalita, cadê o dentista nisso? Verdade. Porque eu acho que isso, na verdade, vem desde antigamente, né? As pessoas, elas tinham muito medo do dentista. Então, você via muito aquela coisa de tira-dente, né? Você vê as pessoas mais velhas hoje, eles têm esse medo mesmo de ir no dentista. Eu tenho, tá? Eu fico enrolando, mais enrolando, nem pela falta de tempo, porque eu acho que sempre a gente tem tempo para tudo nessa vida, né? Principalmente para cuidar da saúde. Mas estar na cadeira de dentista, para mim, é meio apavorante. Aquele barulho. É o que as pessoas mais reclamam. E eu tenho a sensação de que aquele negócio vai errar e vai cortar daqui até no cérebro. Infelizmente, mas é isso mesmo. A queixa das pessoas, ela é essa mesmo. E aí, normalmente, quando chega, eu pergunto, quanto tempo você não vai ao dentista, né? Ao dentista. Sim. E a pessoa sempre fala, ai, doutora, muito tempo. E às vezes a gente esquece que o sorriso, né, o que eu brinco e falo, é a nossa porta de entrada. Meu pai sempre falava isso, tá? Então, assim, dente bonito e cabelo bonito. Exatamente. Tanto que ele te abre portas, né? Quando ele também, como também a gente sabe que ele também fecha portas. E tem todo aquele fator psicossocial aí, né? Tem pessoas que têm problemas de se socializar com outras, né? Porque tem vergonha do sorriso, não procura, né? E tem hoje, a que a gente vai abordar muito aqui mesmo, a questão do mau hálito. Tá? Tem várias Isso coisas. Cruel. Sim. E assim, 90% da questão do mau hálito, né? É por conta da falta de escovação da língua. Que as pessoas não sabem. Hoje tem muita pessoa falando, muitos profissionais falando sobre essa questão da inflamação do corpo. Exatamente. E aí a língua, nosso órgão, nosso músculo, dentro da boca, que tudo começa na boca. Digestão, começa por onde? Pela boca. Pela boca. Exatamente. O nosso sistema digestivo, né, ele começa pela boca e se finaliza no ânus. Então, as pessoas não entendem que a língua ela também faz parte desse processo, né? Acaba que o nosso corpo, durante a noite, nós temos esse negócio de processo de desintoxicação, né? Ali, o organismo, ao longo da noite, ele está tentando fazer toda a eliminação dessas toxinas que você teve durante o dia, né? Teve o contato. Tanto que a urina é um tipo de excreção, as fezes, lágrima, e vem a questão da saburra lingual, né, que as pessoas elas não se atentam a isso. O ideal sempre, a primeira coisa que você faz quando você acorda, primeira coisa mesmo, é você ir fazer a higienização da língua, tá? Porque se você observar, logo que você acorda, você vai ter aquela pigmentação
da sua língua mesmo. E aquilo nada mais é do que a junção de toxinas com bactérias, né, com o resto de alimentos. E aí, como para vocês entenderem, como está rolando todo esse processo durante a noite, né, aquelas toxinas elas ficam ali paradas, acumuladas. Se você não faz aquela raspagem, né, aquela limpeza, você está ingerindo elas todas novamente. Então, aí acontece todo o problema que a gente vê hoje em dia, as pessoas falando muito, que é a questão da desbiose, né, que acaba acontecendo. Isso aí. Porque nosso corpo é bactéria, né, cabeça, tanto que na boca a gente tem em torno de 700 bactérias diferentes. Eu tenho um livro que fala que nós somos 90% bactérias e 1% humano. Isso aí, exatamente. E aí, vamos lá, né, você não faz essa limpeza, você faz toda aquela ingestão de novo daquelas toxinas, e aí ocorre todo aquele desequilíbrio de novo, e aí vem a questão da desbiose, que desencadeia um problema de má digestão, né? E isso tudo vai virando uma cascata. E a questão do mau hálito, que as pessoas acham que é pela questão da escovação. Também tem fugiu agora a palavra. Também tem essa correlação, mas é mais com relação à escovação da língua mesmo. E como é que eu escovo a língua? Eu vejo algumas pessoas compram, como é o nome daquele... tem nome? Não, escova de língua mesmo. Normalmente a gente acha o mais adequado é o de cobre ou o de inox. Existe na farmácia uns de plástico, porém eu não aconselho muito porque ele junta muita bactéria, né? Então tem que estar sempre trocando. Agora, esses de inox que vocês compram, você leva para essa vida. Você consegue fazer higienização direitinho, não tem problema nenhum. Eu vi o que a gente chama de raspador lingual. Com uma colher. Com uma colher de inox. Porque hoje todo mundo dá desculpa, né? Eu tenho que comprar uma colher caro. de inox. Uma colher mesmo de inox, você consegue fazer toda essa higienização. Uma colherzinha em casa mesmo, você pega, né, a colher você bota na boca o tempo todo. Você pega uma colherzinha de inox, ela fica direitinho, né, acomoda ali na língua, você consegue fazer essa higienização direitinho, bonitinho. Eu fui criada com meu pai falando, escova a língua. E a gente escovava com escova de dente. Escova de dente. Qual essa diferença? Não escova, não faz essa limpeza? Não. Eu vejo muito também as pessoas só dá vômito. Você coloca todo mundo, bota a escova lá na goela e você só tem ânsia de vômito. A escova ela foi feita para limpar dente. Escovar os dentinhos. Escovar os dentes. A língua a gente tem um raspador lingual que é específico para isso. Ele você não dá vômito nenhum, ele tem o posicionamento ali adequado. A escova, quando você está passando ali na língua, ela só está espalhando toda essa saburra. Ela não está fazendo a higienização adequada da língua. Essa é a verdade. E falando, já entrando no assunto da escova, né, que o básico as pessoas não sabem. As pessoas não sabem qual escova escolher. Eu vejo isso, eu falo porque eu vejo isso diariamente. Por isso que eu falo, meu Deus, as pessoas esquecem o dentista porque o básico as pessoas elas não sabem. Não sabem como fazer escovação. Qual é a escova? Não sabe. As escovas mais adequadas hoje em dia são aquelas que têm uma cabecinha menor, né? Aquela ponta ativa, e que tem aquelas cerdinhas. Quanto mais cerdinhas, melhor e mais macia. É homogênea também. Você vê hoje em dia muitas escovas todas coloridas, com as pontas da cabeça da escova toda colorida. Não tem necessidade. Quanto mais cerdinhas, elas uma cabecinha um pouquinho menor, né? Melhor, tá? E as pessoas precisam tirar da cabeça essa sensação de que para você escovar o dente, você tem que sentir o atrito da escova, muito pelo contrário. Você não tem que sentir a escova, você tem que realmente passar a escova como se não estivesse fazendo nada ali. Você dá lesões na gengiva? Lesões na gengiva. E, por exemplo, uma vez eu ouvi alguém falando que quando você escova muito forte, você faz a retração da gengiva? Retração gengival, isso aí, o que acontece muito. A gengiva, ela tende, né, quando ela tá machucada, que a gente chama retração, ela tende a subir, né? Então você vai tendo ali como se fosse uma perca óssea mesmo, o que tende as pessoas a terem muito mais sensibilidade. A maior parte das pessoas que têm sensibilidade hoje em dia é por conta de atrito de escovação errada.
Porque nossa, meu marido tá ferrado. Isso. Porque a escova dele, em menos de um mês, já tá toda aberta. Toda. O máximo que a gente tem que ficar com uma escova é no máximo de 2 a 3 meses. Eu lembro, isso também era uma coisa que meu pai fazia muito. Ele sempre trocava nossas escovas constante. Isso aí. Máximo 40 dias ele já trocava as escovas. Isso aí. E as pessoas escovam errado também, né? Não adianta ter uma escova macia, mas você também não escova certo. Mas eu escovo assim ou eu tenho que escovar assim? Isso. Ou a gente aconselha fazer posição de varredura, né? Como aqueles movimentos circulares? Eu gosto muito dos movimentos circulares. Que aí você não corre o risco também de ter essa prejudicar a gengiva, né? Faz movimentos circulares. Movimento de vai e vem você pode fazer na superfície oclusal, que a gente chama, né? Com a boca aberta. Você pode fazer em cima dos dentes. Mas na parte da frente é sempre movimentos de bolinha. E sem, não precisa de fazer com tanta não é força. lixa de sapato. Exatamente. E quantas vezes eu escovo os dentes no dia? O ideal, na verdade, é de 3 a 4 vezes, tá? Nem menos, nem também não precisa ser a louca de escovar 10 vezes por dia para achando que tá limpando. O ideal e o mais adequado é você fazer uma boa escovação. Por quê? Eu vejo as pessoas, às vezes, fica no máximo 20 a 30 segundos escovando o dente. Para vocês terem um parâmetro, o ideal era todo mundo ficar pelo menos 3 minutos fazendo escovação. 1 minuto e meio em cima, 1 minuto e meio embaixo. Entendeu? Então, quase uma meditação. Exatamente. O correto seria isso, né? Então, assim, o ideal é isso, porque, na verdade, também, as pessoas que acabam escovando muito, hoje em dia, essas pastas, elas são muito abrasivas. Todas essas pastas que a gente vê no mercado, muitas delas têm carvão ativo. Você vê lá, compre carvão ativo que clareia o dente. E, na verdade, aquilo ali, quando entra em contato com o esmalte do dente, ele faz como se fosse uma abrasão mesmo. Então, você vai perdendo ali a proteção do seu dente. Então, você acaba escovando demais, você acha que você está fazendo uma coisa legal, e não. Você está prejudicando, você está tirando o esmalte do seu dente, causando mais sensibilidade. Entendeu? Então, o ideal mesmo é de 3 a 4 vezes por dia, sem esquecer de, quando acordar, escovar o dente e a língua. Por favor. E enxaguante bucal? O enxaguante bucal, ele realmente ele é mais por uma questão de frescor, assim, sabe? Porque o enxaguante, ele não remove placa. O que remove placa é fio dental e escova de dente, tá? O enxaguante, na verdade, ele auxilia. Ele não tira o mau hálito. É uma coisa muito momentânea. Você vê que quem tem mau hálito pode beber enxaguante bucal, que vai continuar tendo problema de mau hálito, tá bom? Então, o enxaguante bucal, na verdade, quando ele é usado de forma indevida, ele acaba sendo muito maléfico também. Ele acaba matando, que a gente chama, né, as bactérias boas que a gente tem ali também na cavidade oral. Então, não é tão bacana assim. E se for fazer uso diário, tem que ser no máximo assim, 20 ml, 2 vezes ao dia, é o adequado, e que seja o sem álcool. Porque quando você usa um enxaguante bucal com álcool, ele agride a mucosa. Pode ficar embriagado. Ele agride, né, ali a mucosa, pode causar injúrias. Então, quem gosta de enxaguante bucal pode usar, mas que tenha também um pouco de discernimento aí na quantidade e que seja no máximo 2 vezes por dia, depois do almoço, antes de dormir, tá joia? Não trocar o enxaguante bucal pela escovação. Você vê muita gente também, não vou escovar o dente, vou usar o enxaguante bucal. Não tá fazendo absolutamente nada ali. Só dando um frescor para o hálito. Seu psicológico que tá só sendo enganado. Entendi. Agora, um assunto polêmico, porque tem surgido muita coisa natural, né? E as pastas? Flúor, sem flúor? Isso, aquilo? Alumínio, isso, não sei o quê? Tem, não tem? Qual uma pasta, assim, adequada? Então, na verdade, o organismo tolera bem as pastas com flúor, tá? A gente não tem tanto problema hoje em dia com relação a isso, não. Então, assim, essas comuns mesmo, elas podem ser usadas, tá? Só que também depende muito da quantidade. Vocês não precisam, às vezes eu vejo as pessoas colocando uma quantidade enorme de pasta. Uma tonelada. Não tem necessidade nenhuma disso, tá? Mais ou menos uma pontinha, tipo um grão de arroz, para vocês terem uma ideia, bem pequenininho.
não precisa daquele exagero de, né, fazer toda aquela lambança com pasta de dente. Economiza, exatamente. As pessoas só gastam dinheiro à toa. Sim. Às vezes, uma pasta de dente dura, gente, quase 6, 7 meses. E periodização para eu ir ao dentista? O ideal mesmo, isso é muito individual, né? Tem pessoas que têm, que a gente chama de problemas já periodontais, bucais, que a gente sempre manda e às vezes menos de 6 meses. O ideal sempre é você estar buscando um dentista a cada 6 meses. Tem pacientes que eu peço para ir um pouquinho antes, de 4 a 5 meses. Tem pacientes que eu até peço para ir um pouquinho depois. 1 ano é o máximo que a gente consegue dar essa abertura para o paciente. Porque, na verdade, Thali, as doenças bucais, elas são muito silenciosas. Sim. Então, assim, infelizmente, as pessoas só procuram um dentista quando elas estão sentindo dor. Porque não sente nada. A cárie, a fase inicial da cárie, não sente dor. Você não sente nada. Porque a cárie, deixando bem claro aqui, que a cárie não é uma doença, né, transmissível. Ela é uma doença causada por bactérias, né, pelo acúmulo dessas bactérias. Por isso é tão importante a escovação e o fio dental, para evitar esse acúmulo. Então é mito esse negócio, você beijou um monte na balada, você vai pegar cárie. Você vai pegar, bafo, toxina, vai ter divisões ali de partículas. Mas a cárie não. A cárie ela não é transmissível. Exatamente. Por isso que a gente bate na tecla mesmo da questão da escovação e do fio, porque ela tem essa evolução de acordo com o acúmulo dessas bactérias que estão ali, né, no meio oral. Então, assim, infelizmente, se você não faz essa visita periódica ao dentista, ela vai só avançando, né? E aí, normalmente, quando você já sente alguma coisa estranha, alguma dor, alguma sensibilidade, já não tá legal. Ela já tá num estágio um pouquinho mais avançado. Não é uma coisa que é tão simples de se tratar, por exemplo, como uma limpeza. Infelizmente, as pessoas reclamam muito do custo do dentista, falam que, poxa, o dentista é muito caro. Uhum. É porque, na verdade, não faz o beabá, né? Acaba negligenciando a questão das visitas ao dentista, né? Todos os anos. E aí, quando procura, já tá uma bomba para a gente poder cuidar, para poder tratar. E várias outras coisas mais. E várias outras coisas. Gente, não fuja do dentista. Não fuja. Em relação ao mau hálito, eu até anotei aqui, eu peguei um estudo, porque normalmente fala-se, né? O mau hálito pode ser por conta da má escovação. Sim. Outros, é gastrointestinal. Aí eu li algo bem legal, que o mau hálito pode estar relacionado ao intestino. E seu intestino pode provocar mau hálito. Sim. Que é as desbioses intestinais. Eu tenho alguns pacientes, que é bem legal a gente falar. Eu tenho um, inclusive, que foi esse dia no consultório e falou, doutora, eu, além de sentir um mau hálito, eu sinto a minha respiração. Sinto o cheiro ruim na minha respiração. E aí, voltando, né? Pessoas que têm intestino constipado pode ter pior o mau hálito. Isso daí, exatamente. Porque é um conjunto, né? O que a gente falou. Uhum. Então, assim, se você tem a questão do refluxo, se você tem a questão da desbiose, se você tem essa questão gástrico mesmo, você vai ter uma mudança ali na microbiota oral, não tem jeito. Então, assim, por isso que é muito importante a gente sempre estar ligado nessa questão da higienização oral mesmo, entendeu? Porque tudo isso é um quadro extremamente inflamatório. Né? Se você, o que a gente conhece, hoje em dia a gente aborda muito, que a gente vê muito acontecendo, essas questões dessas doenças de endocardite bacteriana. Uhum. Se alguma bactéria, a gente está ali na cavidade oral, ela entra em contato com a corrente sanguínea, isso pode acontecer, ocasionar uma inflamação generalizada, né? Sim. As pessoas, elas não pensam nisso, né? O quão grave isso é. Sim, pode evoluir para outras doenças sistêmicas, né? Exatamente. Então, assim, questão de mastigação, a questão de limpeza da mucosa oral, tudo isso é muito importante. Acaba que, na verdade, o corpo está tudo muito interligado. Isso aí. Então, assim, eu tenho uma dor na coluna, vai me gerar
uma lesão em outro lugar. Eu durmo mal, eu durmo numa posição ruim, eu vou gerar outras dores. Eu não tenho uma boa escovação, isso pode me levar, ou eu tenho uma maior probabilidade de ter cáries, isso vai me levar a uma endocardite, que é uma doença sistêmica. Sim. E vice-versa, né? Problemas sistêmicos geram respostas na cavidade oral, e problemas na cavidade oral geram respostas sistêmicas. E quais as doenças que pode levar, tipo, doenças sistêmicas que pode levar doenças na cavidade oral? Então, coisas básicas, né, que as pessoas não pensam. Tem problemas de disfunções endócrinas, algumas a gente pode citar, como a puberdade. Você tem essa ligação com inflamação gengival, né, que quando a gente chama de gengivite, né, quando a pessoa ela tem se encosta na gengiva, ela sangra, aquela dor gengival, ou doenças periodontais também, que a gente chama, que é uma infecção nos tecidos de sustentação ao redor do osso, né? Então, a questão da puberdade tem isso, a gravidez também, por relação com a desnutrição. Tem a ver com a parte hormonal, então. Hormonal também. Gravidez, né? Gravidez, isso. A parte de puberdade? Isso, exatamente. Diabetes, né? Também está bem relacionada com isso, com essas gengivites e problemas da cavidade oral. A falta de a desnutrição, como eu falei, né? A falta do ácido ascórbico, que é a vitamina C. Sim, né? Também causa. Também causa isso daí. Obesidade eu falei? Não. Obesidade também. Obesidade tem a ver com a mastigação? Não, obesidade tem a ver também com problemas que podem ocorrer na cavidade oral. Inflamações da gengiva, entendeu? Porque o obeso vai gerar. Isso, exatamente. Exatamente. Isso, entendi agora. O paciente inflamado, né? O obeso é uma doença crônica e inflamatória, então... Tudo isso tem resposta, tudo isso. Doenças cardiovasculares também, né? E aí tem algumas... A língua é uma das coisas que... É uma das respostas imediatas que a gente tem essa associação. Inclusive a questão da coloração também. Língua, quando o paciente chega que está com a língua muito fissurada, a gente sempre pede para fazer um acompanhamento com o médico, porque provavelmente ele vai estar com alguma deficiência em ferro. Tá? As aftas, né? Tá te mostrando claramente que o seu organismo ele não está legal. Ele está sobrecarregado, que você está com um estresse bem elevado, né? Tudo isso está ali englobado. Eu tenho língua geográfica. E me acompanha, tipo, desde... Tanto eu quanto meu irmão. Meu irmão ainda tem uma língua geográfica e fissurada. Com algumas lesões do lado. Tipo uma fissurinha mesmo, uns surcozinhos. E aí eu fui em vários profissionais para, tipo... Será que isso vai me trazer alguma lesão a mais e tal? Aí falou que não, que é algo benigno, algo que eu vou conviver com isso. Tem alguns alimentos que piora. Alimentos ácidos. Sim. Devem ser todos evitados. E algumas coisas, tipo, com muito sal. Com muito sal. De salgadas. Deixar a língua para fora. Exatamente. Isso acomete bastante, uma população grande, porque as pessoas têm um pouco de vergonha com relação a isso. Tem, porque às vezes minha língua fica horrível. Exatamente. Eu não posso dar a língua para os outros, fazer... Exatamente. Mas é uma coisa que não tem cura. Porque como a gente tem métodos paliativos para a gente conseguir melhorar essa ardência, né, que acaba ocasionando. Mas eu acho engraçado que, tipo, ela piora quando eu estou em algum processo... Isso, exatamente. Ou em algum processo inflamatório. Sim, ela fica... horrível. Bem vermelha, bem que a gente chama ali, né? As papilas gustativas, elas ficam assim, oi, tudo bem? Nossa, tipo, eu lembro uma vez que eu estava atendendo uma criança e a mãe chegou e falou, nossa, ela levou porque ela começou a reparar na língua. Eu falei, não, mãe, ele tem língua geográfica. Ela, não, mas ele tem alguma coisa na língua. Eu falei, ele realmente tem, vai ser algo para sempre. Eu fui mostrei minha língua para ela, eu falei, olha minha língua como é, e aí expliquei. Então, isso não ocasiona, tipo, doenças mais para frente? Não. Essa não é a preocupação. O que acontece é só a dosagem desses incômodos, né? E é um sinal para quem já tem esse tipo de problema. E outra coisa, eu posso pegar esse raspador de língua e fazer normal, porque às vezes ela tá sensível, hoje mesmo nas pontas, questão de estresse, não dormir direito e tal... Aí nas pontas ela tá dolorida. Isso. Eu posso
fazer da Na mesma verdade, forma? o raspador lingual você não vem até a ponta da língua. Ah, tá. Né? A questão normalmente quem tem esse tipo de problema, eles sentem as pontinhas bem sensíveis. Sim. Então o raspador não precisa chegar até aqui, porque na verdade você está ali estimulando mais a dor local, né? E você vai ela bem lá atrás e você só puxa que vai sair todo aquele resto de resíduo. Você não precisa chegar ali na pontinha da língua, não. Entendi. Entendeu? Então posso viver em paz com a minha língua geográfica. Oh. Em relação a cárie, eu tenho uma dúvida, por quê? Tem pessoas que não têm uma escovação tão boa, digamos que escova o dente uma vez no dia, máximo, ou 2 vezes de manhã e antes de dormir. E não tem essa probabilidade de ter cárie. Uhum. Já outras pessoas escova de manhã, tarde, à noite, depois você escova e tem essa probabilidade de ter cárie. Por quê? Isso está muito ligado com o pH bucal, né? Você pode perceber que tem pessoas que, normalmente, pessoas que têm mais problemas periodontais, que são pessoas que têm mais acúmulo de placa bacteriana, elas não têm tanta cárie. E pessoas que têm mais cárie, elas não têm tanta aquele acúmulo de tártaro. Não sei se vocês conseguem. Sim. Fica normalmente atrás do dente. Atrás do dente. Vê, né? Isso está muito, muito individual mesmo. Isso está muito correlacionado com o pH da saliva de cada paciente, tá? Então, por isso que, na verdade, é sempre bom você estar fazendo essas visitas periódicas para a gente estar controlando isso daí, entendeu? Porque, realmente, tem pessoas que, desde novas, mesmo fazendo a escovação direitinho, elas têm um pouco mais de predisposição a ter um pouquinho mais de cárie do que outras. Sim, coitado. Meu marido, ele escova os dentes tanto e passa enxaguante bucal e não sei o quê, e ele tem essa probabilidade de ter muito mais. Mas é muito tempo. Mas muitas dessas pessoas, na verdade, elas sempre, no meio disso, sempre tem alguma coisinha. Escovam um dente, passa o enxaguante bucal, mas não tem o hábito de passar o fio dental. Não, tem, pior que tem. Tem? Tem, mas ele tem essa probabilidade e eu falo bem assim, eu às vezes escovo os dentes 2 vezes no dia. Tem, mas isso acontece. E não tem pessoas que não são privilegiadas. Sim. Realmente. Mas assim, no final, se você não cuida, né? No final, o saldo é sempre negativo. Sim. Né? Então, mas existe sim essa questão, mas se você não tem realmente o hábito de fazer essa limpeza, essa higienização, a tendência é você ter cárie mesmo, não tem jeito. Tá, mais coisas em relação à saúde bucal. O que você tem para dizer pra gente? Deixa eu pensar. Em relação às outras doenças, tipo, alguma coisa que você tenha visto em consultório, tipo, eu vi isso e é algo novo em relação, porque é por conta da alimentação, ou pelo excesso, pela falta. Eu vejo muita gente reclamando muito de problemas gastrointestinais, né? Por conta mesmo dessa mau hálito, cargo-chefe. As pessoas chegam e não sabem realmente de onde está tendo isso. E aí eu já tive pacientes que vieram no meu consultório que descobriram, outra coisa bem legal, que é legal, bacana a gente abordar, existem aquelas plaquinhas que ficam na garganta, branquinhas. O Casen. Isso, exatamente. Isso também é ocasionado pela saburra lingual. Porque o que acontece? Quanto mais você tem, é um indício, né? Isso tudo, de que você é um paciente que você está tendo diariamente muita produção de toxina. Então, você está tendo muita desbiose intestinal. Você está tendo esse desequilíbrio muito grande. A tendência, quando você faz essa limpeza, é ela ir diminuindo. A cor ideal da língua é sempre ela estar bem rosinha, bem umedecida, né? Se você vê alguma cor diferente, principalmente quando ela está bem branquinha, isso é um indício de que o seu intestino ele não está bacana, né? Que sua digestão não está legal. Então, primeiramente, eu queria deixar aqui esse alerta para as pessoas se atentarem muito a isso, tá? Porque eu falo isso assim, mas é difícil mesmo. Às vezes a gente acorda, a gente não pensa em primeira coisa é escovar a língua. Sim. Né? A gente quer comer, eu, por exemplo, quero comer, eu posso com fome, mas não pode negligenciar isso daí não, tá? E aí é legal também a gente abordar que eu li esses dias um estudo que falava que pacientes que não escovam a língua têm 70% mais chance de ter problemas no coração.
Porque, na verdade, quando esses germes, essas bactérias da cavidade oral, elas atingem a corrente sanguínea, como eu falei no início, se você já tem algum problema em algum local, aquilo ali, o risco daquilo ali causar um tipo de inflamação é muito maior, né? Então, acontece muito do quê? Dessa irregularidade dos batimentos cardíacos, né? A questão da endocardite. Da endocardite, exatamente. E estudos relatam que a endocardite bacteriana, ali no miocárdio, as principais bactérias que estão ali se proliferando, né, são bactérias da cavidade oral. Sim. Entendeu? Isso é bem grave, assim. É muito... A gente que é da área de saúde, depois vai estudando e vai vendo e vai aparecendo mais coisas, né? A gente percebe como o corpo humano, ele é incrível. Sim. E que tá tudo muito ligado. Sim. A gente fala muito, por exemplo, para você que é atleta, você precisa se cuidar, você precisa de sua alimentação, você precisa disso, daquilo, você precisa de um bom descanso, Sim. né? E hoje, por exemplo, tem se falado muito, alimentação, treino e o descanso, que é o sono. E agora vem surgindo mais coisas em relação ao nosso intestino. E eu lembro que na faculdade, né, uns anos atrás que eu fiz, eu falava, cara, um órgão tão enorme só serve para passar cocô? E hoje já se viu-se que vários estudos, ele é o nosso segundo cérebro. Exatamente. Por uma produção maior de serotonina, muito mais produzindo serotonina no seu intestino do que no seu cérebro. A gente tem um eixo cérebro-intestino. Exatamente. E agora, né, a gente falando sobre a questão da cavidade oral, todas essas toxinas e bactérias, e é uma constipação que é aqui embaixo, vai influenciar na sua boca. Pois é. E eu acho que é muito legal a gente abordar também que, assim, quando o alimento ele entra, né, a gente tem duas ações ali, né, que é a ação mecânica, né, que os dentes, eles fazem essa função, por isso é tão importante manter todos os dentes na boca, tá? Então, assim, você vê hoje, o pessoal chega às vezes e fala, tô com dor, quero arrancar. A última coisa que o dentista, que ele tem que fazer é tirar um dente da boca de um paciente, porque sempre vai ocasionar algum tipo de problema. Uma má oclusão. Então, é fundamental você ter todos os dentes na boca para com que ocorra, né, que faça todo esse mecanismo adequado, toda essa questão mecânica do alimento, junto ali com a amilase salivar, que tem a questão química também, que faz ali o bolo, para começar todo esse processo da digestão. Então, quando isso não está alinhado, se você não mastiga bem o alimento, se você come rápido demais, o ideal, na verdade, é a gente comer e mastigar no mínimo de 20 a 40 vezes antes de colocar o alimento para dentro. Então, assim, se você faz essa mastigação rápida demais, você ingere aquele alimento, você pode perceber que pessoas que comem muito, são pessoas que comem muito rápido. Até porque tem aquela questão também de não consegue nem mandar comando pro cérebro para dizer, oi, tô saciado. Tô saciado, exatamente. Então, aí vem aquela cascata de problemas, né? Aí vem a questão da obesidade. Sim. Aí vem a questão da falta dos nutrientes, porque quanto mais você mastiga, mais absorção de nutrientes você tem. Sim. Então, assim, é só... Quando você come também, o que é bem legal a gente abordar, que as pessoas também não pensam nisso, você come rápido demais, a tendência de você ingerir ar durante a alimentação é muito grande. E mais gases. E mais problemas gastrointestinais. Então, tudo isso está muito bem alinhado, por isso que não pode esquecer o dentista, entendeu? Manter os dentinhos em boca, manter a saúde e a higiene da língua e da cavidade oral, no geral, né? Isso não pode ser deixado de lado. Buscar o seu dentista sempre de 6 em 6 meses ou a cada ano, né? Não negligenciar isso daí, para a gente não ter tanto problema, né? Às vezes coisas simples pode estar causando... te atrapalhando durante o dia, às vezes porque você não raspa a língua, isso realmente é real, né? Sim. Tudo começa por ali. Hoje tem se falado bastante em relação a essa questão da raspagem da língua, até para a gente diminuir a questão de inflamação do corpo todo, por um todo, né? Do sistêmico por um todo. E aí, outro assunto para a gente poder fechar o nosso quadro, nosso episódio, que é o bruxismo. Eu falei no episódio passado que a gente estava com uma quiropraxista e ela falou sobre a questão do bruxismo que está aumentando muito, até por conta da posição de celular, por conta de estresse. Hoje a gente vive estressado na maioria do tempo. Sim. E aí tensiona, e assim, muitos casos de bruxismo. O que a gente pode fazer ou para
prevenir ou para tratar? Ou... O que acontece é que 90% dos meus pacientes que sentam na cadeira, eles têm sinais clínicos de bruxismo. E eu até andei falando um pouco mais sobre isso, porque é um exame clínico que qualquer um pode fazer. O bruxismo, quando ele está sendo recorrente, além dessa questão da dor de cabeça que o paciente começa a sentir, que é crônica, e ele não associa isso ao bruxismo, você tem a perca da anatomia dentária, e é visível, principalmente na região dos caninos. Você vai vendo que os seus dentes, né, a anatomia, ela está ficando plana. Planinha. Não tem mais ponta nenhuma, que a gente chama ponta de cúspide, né? A anatomia, ela tá rachaduras no meio do dente. Se você for olhar no espelho, assim, você vai ver seus dentes todos trincados. A maioria das pessoas sentam e que associa muito hoje em dia o bruxismo ou apertamento, que é só faz aquela, apertar mesmo os dentes, ao barulho. Que fica o ranger dos dentes. Gente, é mito, tá? Esse negócio de verme. Isso. Só para contextualizar, porque às vezes, nossa, esse menino tá cheio de verme, ele range os dentes a noite toda. Não tem nada a ver. Mas as pessoas conhecem muito o bruxismo porque ouvem falar dessa questão do barulho, né? Do ranger dos dentes. E às vezes senta na cadeira e fala, não, eu não tenho bruxismo não, porque eu não faço... Eu não tenho faço barulho, né? E aí eu falo, vamos lá, vamos dar uma olhada no espelho para ver como é que tá a sua anatomia dentária. E ela fala, nossa, é mesmo. Então, assim, você mesmo pode ir no seu banheiro, lá na sua casa agora, no espelho, e fazer uma avaliação geral, e você vai descobrir se você está sofrendo com isso. E aí vem a questão do dentista, né? Porque, às vezes, muita gente chega lá no consultório e fala, doutora, pelo amor de Deus, eu já fui no otorrino, eu já fui em um monte de médico, porque eu tô com dor no ouvido, eu tô com dor de cabeça, dá um remédio de enxaqueca. Dá uma dor cervical. Cervical, exatamente. E não sabe que, assim, o primeiro passo, né, em protocolo de tratamento é com o dentista. Normalmente a gente faz o que a gente chama de plaquinha mil relaxante, porque o bruxismo nada mais é do que uma tensão nesses músculos da face mesmo, né? Então, nós fazemos no consultório, né, uma plaquinha que a gente chama. Não sei se vocês já viram aqueles, jogador de rugby, essa galera usa. É muito grande, não chega a ser daquele tamanho, senão você com a boca aberta não consegue dormir, e aí ao invés de ajudar, prejudica. Mas tem, é mais ou menos aquilo ali para vocês entenderem, a gente faz um tratamento com o paciente que ele vai dormir com aquilo, até o seu sistema nervoso central entender que ele não pode mais morder aquilo ali, que ele vai fazer aquele apertamento, aquela tensão, vai morder a plaquinha, e ele automaticamente vai fazendo essa desarticulação, que a gente chama. Então, o tratamento com o dentista, a gente age nisso daí. Existem outras formas também de tratamento, que é a aplicação da enzima, né, da toxina botulínica. Mas é eficaz? Sim. Hoje em dia, é um dos melhores tratamentos. Faz a paralisia, né, muscular. Sim. Então, você não tem mais aquela ação da musculatura local. Então, isso também é muito bacana para quem sofre de bruxismo. E é isso. Ótimo. Vocês gostaram do assunto? Porque eu adorei. E é uma coisa que a gente não vê tanto, né? A gente vê falando hoje sobre inúmeras coisas, mas não vê falando sobre questão de escovação e tal. Agora que as pessoas estão falando questão da língua, já deveria ser algo de muitos anos estarem falando isso. Mas é isso, eu acho que a medicina, a saúde como um todo, ela vai aparecendo coisas que a gente vai melhorando mais a qualidade de vida, né? Que isso quer dizer saúde, né? Que é uma qualidade de vida do cotidiano da população e quer dizer vários pilares e não só a ausência de doença. Não é porque, eu tô saudável, eu tô sem doença, não quer dizer que você está saudável. Saudável, exatamente. Ju, deixa seu arroba. O meu arroba é Ju_Casagrande. Sempre tô postando algumas coisas lá. Posto mais coisa de crossfit, né? Mas enfim. A dentista crossfiteira. Mas lá eu dou muitas dicas de escovação da língua, né? Falo muito sobre o bruxismo, porque eu tô atendendo muitos pacientes com relação a isso, né? E tentar alertar mais a população para tomar um pouco mais de cuidado com os dentes, porque realmente as pessoas, elas esquecem mesmo. Sim. Infelizmente, elas negligenciam bastante a questão da saúde bucal. Saúde bucal. Exatamente.
Verdade. Então é isso, muito obrigado pela sua disponibilidade, foi ótimo. Na próxima eu faço sua coxinha. Tá bom, vou cobrar. Eu vou mandar sua coxinha. Vou cobrar. Vai mandar, vou chegar lá, quem é sua coxinha? Então é isso, gente, até o próximo episódio, muito obrigada. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal e até o próximo. Tchau, tchau.